Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanham pelos meios de transmissões, funcionários da casa, público presente. Hoje, uma sessão um pouco enxuta em relação à pauta, uma sessão também em data um pouco diferente do nosso habitual, devido aos contextos já aí de festejos juninos e aproximação aí do nosso recesso, mas a gente aqui na luta, né, dona Vera, fazendo nosso trabalho, nosso papel. Eu vou começar pelo fim, senhor presidente, como diz o ditado. Vou pegar o gancho aqui do vereador Bade e dizer que a gente precisa, na verdade, vereador Bade, é abrir mais a mente em relação à questão democracia, questão política. Nosso povo ainda parece que não busca ver a política como uma coisa boa, como uma coisa que a gente não tem que usar apenas rivalidades. Política ela é debatido no momento da política, as ideias diferentes, as ideias divergentes, mas que isso não é obrigatoriamente quer dizer que a gente tem que ser inimigo um do outro, ou porque se meu grupo está nesse deputado, a gente não pode estar com outro, ou governo, enfim. Eu gostaria aqui de lembrar que exatamente há 4 anos atrás a gente estava nessa situação. Nós da situação passamos por esse contexto. Enquanto apoiávamos Marília para governadora, tínhamos a nossa deputada estadual, que, diga-se de passagem, apoiava a governadora Raquel naquele momento, e, passado a eleição, a nossa governadora deu um show de democracia. Abriu as portas, passou a governar para todos, não apenas para seus aliados. E aí a gente teve a oportunidade de aproximar de Raquel, de ver o trabalho de Raquel, de, junto com Débora, trazer para a nossa cidade, para o povo de Terra Nova, o trabalho, o resultado. E é por isso que a gente hoje passa de um lado, naquele momento, para somar com Raquel. Saímos daquele momento onde estávamos e hoje somamos com Raquel, apoiando Raquel, pelo esse contexto de que a gente não precisa achar porque não votou, virou inimigo. A partir de eleito, o político ele tem que, os governantes, os eleitos do momento, tem que pensar no povo. E esquecer as bandeiras que defendiam na campanha. As bandeiras que eu digo de partido, mas sim pensando nas bandeiras de projeto, de desenvolvimento, de trabalho. E aí a gente passa a trabalhar de fato, de forma democrática, independente de partido A, B ou C que esteja no poder, mas de forma institucional, fazendo o trabalho que tem que ser feito. Os vereadores, junto com o prefeito, junto com os deputados, junto com o governo que está em exercício, independente de ter votado nele ou não, de estar aliado na esfera federal e na estadual divergente, mas de modo que a gente vá atrás dos resultados, que quem é eleito tem que fazer o trabalho para todos. Então, acho que a gente precisa, e nossa sociedade tem que compreender isso, a gente nem sempre tem que estar todos do mesmo lado, no mesmo momento. Às vezes, a gente pode estar com o governo de um lado, o governo federal de outro, faz parte, é normal, né? Desde que a gente compreenda e entenda que a política é isso. Eu digo sempre que é das divergências que nascem melhores resultados. Porque nem sempre, quando a gente concorda com tudo, quer dizer que é o melhor. Às vezes, quando diverge, tem algo melhor ali para agregar, para somar. E aí, pegando esse gancho, eu já falei por algumas vezes, teremos a oportunidade, nessa eleição agora, de ir para uma reeleição de deputada estadual de uma das deputadas que eu tiro o chapéu, assim como os Oliveiras, que sempre tiveram esse amor por Terra Nova de forma especial, esse carinho de forma especial. A gente tem visto isso em Débora, eu particularmente tenho visto isso em Débora, e acredito que, apesar de naquele momento estarmos de lado diferente para o governo do Estado, agregou e somou. Então a gente buscou parcerias, conseguimos essas parcerias e trouxemos e estamos trazendo resultados. Isso é o que é mais importante e é o que a gente precisa, de fato, olhar para a nossa cidade e para o nosso povo, independente de lado político. Em relação à pauta de hoje, apesar de uma pauta pequena,
pequena, né, apenas uma indicação, mas a importância dessa indicação precisa que a gente faça as nossas colocações e faça o nosso trabalho de apoio a esse projeto. Eu, desde quinta-feira, quando terminou a sessão, que foi falar desse assunto, não tinha chegado a mim ainda, como chegou aos outros colegas, e aí daí em diante passei a fazer alguns contatos e buscar ver algumas possibilidades de como a gente pode agregar e somar. Eu vi aqui na sessão passada o vereador Bato falar sobre a promessa que foram feitas lá atrás, segundo ele não foi pelo grupo dele, em relação ao calçamento naquela comunidade. E aí me despertou a curiosidade de saber quem prometeu tal situação e se prometeu, vamos buscar fazer com que realize a promessa, execute, porque o povo não precisa de promessa, precisa de resultado. E aí, vereador Bato, eu posso atestar aqui e afirmar também que não partiu do nosso grupo também. Essa promessa não veio do nosso grupo político, até porque a gente sabe que é impossível, dentro da normalidade e legalidade, o município de Terra Nova calçar uma parte do município vizinho, que é Cabrobó, e todo mundo sabe. Não obstante a isso, a gente precisa fazer trabalho no intuito de melhorar a situação daquela comunidade, que para mim, ela é Terra Nova, está no nosso coração, está no nosso convívio, as pessoas dali são terranovenses de fato, não tenho dúvida disso, mas por esse entrave administrativo, a gente sabe que seria impossível prometer tal situação. E aí fui além, busquei contatos com alguns políticos de Cabrobó, alguns vereadores amigos da gente, e tive a informação de que lá na cidade de Cabrobó, na gestão, há uma conversa de que aquela comunidade está dentro de uma programação de previsibilidade de calçamento. Talvez seja daí que saiu essa conversa, nem essa promessa. Mas também ainda não tem nada concreto, porque ainda não foi nada, né, projeto nenhum ainda foi feito e tal, mas está nessa programação, nessa, vamos dizer assim, nesse interesse daquela gestão de realizar. E daí em diante, a gente passa agora a fazer, e aí todos, eu acredito que juntos, em contatos com os amigos que lá temos dentro da gestão, como também solicitamos ao nosso prefeito que tente, junto ao prefeito daquela cidade, que busque de forma política, amistosa, de boa relação, ajudar aquela comunidade, buscando fazer com que o pessoal do Cabrobó ali realmente, se possível, calce, caso não, e aí de forma paliativa a gente possa fazer alguma coisa, né, para ajudar a comunidade, porque de fato é uma comunidade que nos pertence de coração, vamos dizer assim, apesar de não pertencer administrativamente. E aí, dito isso, é onde eu digo que a nossa indicação aqui, apesar dela ter sido direcionada à nossa infraestrutura e ao nosso gestor, eu direciono também, de forma aqui verbal, não a infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura, mas a Secretaria de Governo, para que faça essa gestão política de boa vizinhança junto ao governo do município vizinho, para que traga, de fato, esse resultado, sabendo nós que a nossa Secretaria de Infraestrutura não pode realizar ali de forma direta e objetiva o calçamento. Mas podemos sim nos abraçar, buscar um paliativo, um trabalho ali paliativo, como já falamos aqui na sessão passada, de repente a gente buscar ali um pó de brita, algum material que diminua aquela poeira, aquela situação, e aí vou um pouco mais além. Eu, na sessão aí passada, acredito que no mês de março, trouxe aqui uma indicação, inclusive os colegas vereadores assinaram conjuntamente, já venho conversando com o prefeito há bastante tempo sobre isso. A gente precisa, e pensando justamente em diminuir essa trafegabilidade, principalmente de veículos de grande porte dentro da nossa área urbana, da nossa avenida principalmente. A gente sabe que no passado recente já teve situações aí de acidentes envolvendo caminhão de grande porte na nossa avenida, onde infelizmente tivemos até percas lamentáveis e trágicas, né, dentro do nosso município em relação a isso. E aí eu fiz aquele momento a indicação e estamos conversando com o prefeito a respeito, para que a gente possa tirar esse tráfego de veículos de grande porte da área urbana, principalmente da avenida, para que a gente possa fazer aqui a via perimetral, saindo aqui, margeando o Riacho Grande, para já sair ali na PE 499, na parte que já faz o entorno ali da Vila Real. Então isso é possível, isso tem como ser feito, é viável, e aí acredito que seria uma forma de a gente já planejar e pensar em, de repente, mudar aquela estrada ali do Carobozinho. Pode ficar à vontade, né?
Obrigada, Denvaldo, por me dar a parte. Aproveitando o gancho aí, as palavras sua, meu amigo Denvaldo, realmente você tocou num ponto fundamental, que foi aquele acidente com o filho de Odina e de Zé Luiz, né? E que essa questão de calçar ou fazer qualquer melhoramento, jogar um pó de brita, alguma coisa, é uma coisa, Denvaldo, que já se estende há muitos anos, porque eu passei aqui 23 anos, indo todo dia para cá, só ia dormir em casa. E já se cobrava, já se falava, e sempre tinha uma questão assim. Diziam que o prefeito de Cabrobó dizia assim: lá é próximo de Terra Nova, e o povo vota em Terra Nova. Que eu não sei quem eram os prefeitos na época, né? E o daqui, obviamente, não poderia fazer, porque lá realmente é território de outro município. Mas não se pode deixar de falar, agora aproveitando suas palavras, que houve realmente uma negligência muito grande por parte dos dois poderes administrativos das duas cidades, poder executivo. Porque podia muito bem ter aproveitado aquela época da transposição e ter dito: vamos fazer isso aqui. Não fizeram entrada de tantas fazendas, não é? Porque realmente quem sofre são as pessoas, coitados. Votam aqui porque é praticamente dentro da cidade. Aí não quer se dirigir, como muita gente já transferiu até voto para Cabrobó e teve que retornar por causa da distância, da dificuldade. E que quando disse que vinham procurar alguma coisa aqui, não, tem que ser em Cabrobó. Aí eu tenho pena, porque realmente só quem sofre é a população. Então, acho que está na hora da gente acabar com esse mito e resolver alguma coisa, realmente. E essa sua ideia de tirar esse tráfego de caminhões pesados e tudo, até porque estraga calçamento, é excelente. Muito obrigada. Por nada, dona Verônica, eu agradeço a parte da senhora, que, sem dúvida nenhuma, soma a nossa fala. E concordo com a senhora, né? Lá atrás já havia tempo e já houve tempo suficiente de ter se entendido, né, as duas gestões no intuito de atender aquele povo, até porque lá pode-se, de fato, o pessoal se beneficiar de Terra Nova em várias situações e pode votar aqui, mas o território ainda pertence lá e eles não querem abrir mão daquele território, não tenham dúvida disso, porque seria também uma possibilidade de repente, a gente tentar trazer aquela parte do município de lá para o nosso município. Mas aí é mais complexo, é mais difícil, e eles também não têm interesse em abrir mão de parte de território. E aí, como eu ia dizendo, eu acho que é de grande importância a gente pensar sobre isso, porque é viável, é possível, é acessível a isso, tem condições de ser feito isso. Eu até conversava aqui com o vereador Carlinho um pouco antes, vendo no Google, a PE 483, que é de Humães, ela, pelo menos o Google mostra ela vindo por aqui. Outros já disse que seria pela Barra. Então, de repente, essa PE de Humães, ela vai chegar por esse espaço. Não tenho certeza, porque é o Google que mostra, não tenho certeza se ela é por aqui ou se é pela Barra. Mas há interesses de uns que ela seja vindo pela Barra, para chegar ali na PE 499, como tem outros que já defendem que seja por cá, né, pelo Junco, para que chegue também a nossa PE 499. Fato é que a gente possa buscar somar força para, de fato, resolver aquele problema. Tirar aquele tráfego dali, tentar fazer algo que resolva aquele problema. E aí a gente pode buscar essa possibilidade de estar abrindo esse caminho por fora e já sair um pouco mais abaixo ali do Cabrobozinho, já saindo, né, na parte aqui por trás, dali do calçadão, ali esse bairro novo que está sendo feito, e de repente já sair fazendo uma perimetral por fora da cidade, já saindo lá na PE 499, próximo ao Alto da Bela Vista. Então eu acho que algo tem que ser feito, tem que ser conversado, tem que se buscar essas parcerias, e aí eu só dito isso, deixo aqui o nosso registro de que a gente quer somar junto, quer fortalecer essa luta, essa batalha, mas também a gente tem que deixar claro algumas situações para que a gente não crie uma expectativa de que a infraestrutura vai fazer algo lá e não é a pasta realmente que pode ser feita algo lá, mas principalmente a questão política para poder fazer uma gestão junto aos políticos de lá, de Cabrobó, né, no caso, e tentar buscar resolver esse problema lá. Dito isso, a gente está aqui para somar forças, para apoiar no que for preciso nesse contexto e para ajudar a resolver esses problemas.
E por fim, senhor presidente, gostaria apenas de, mais uma vez, direcionar ao nosso povo os nossos boas festas, né, de São João, que seja um São João pacífico, de grande harmonia, de paz, e que a nossa festa hoje seja no Calçadão uma festa maravilhosa, de muita alegria, onde a gente possa nos reunirmos, e aí de forma consciente, evitando a garrafa de vidro, algo que possa trazer transtorno e problema para a nossa sociedade, e aí com a tranquilidade de que amanhã a gente possa acordar na satisfação de ter aproveitado, confraternizado, mas todo mundo em paz e bem. E que Deus abençoe a todos, um bom São João a todos, e até o nosso retorno, se Deus quiser.